Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta para a nossa aula de número 129. Quantas coisas já aprendemos esse ano, né? Antes de começarmos a nossa aula, aqueles recadinhos. Confirma a sua presença lá, faz a sua atividade lá no Classroom, deixa tudo em dia e vai se organizando para ser uma pessoa responsável, organizada e intelectualmente, né, desenvolvida. Porque nós vamos fazer como o Blue não aprendeu a voar, apesar de ser da natureza dele, porque não foi desenvolvido isso nele, ele foi preso, ele não podia voar, assim nós também. Se nós não, né, exigirmos da nossa capacidade mental, ela fica paradinha, como ficaram as asinhas do Blue e como ficou o Blue também, com um pouco medo de voar, tá? Nós não podemos ter medo e a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade à medida que vamos lendo, estudando e resolvendo as atividades, ok, pessoal? Olha só, os objetivos da nossa aula de hoje, ler uma resenha, identificar o tema, identificar os verbos e os tempos verbais, compreender a diferença e aplicação dos tempos verbais no modo indicativo. Hoje, além de nós lermos a resenha, nós vamos também trabalhar um pouquinho mais da gramática prescritiva, né? Lá falando dos verbos. Lembra da morfologia? Lembra da nossa primeira aula das 10 classes gramaticais da língua portuguesa? Pois é, o verbo é uma delas e a gente vai falar sobre ele hoje. Conteúdo, resenha e verbos no modo indicativo, ok? Falamos da resenha e hoje nós vamos ler mais uma resenha. Vamos lá? Produto cultural, livro O Menino Maluquinho. Você já leu o livro O Menino Maluquinho? Se você já leu, está na hora de você produzir a sua resenha. E, né, produz a sua resenha, oferece para um amigo seu, para uma amiga sua, para que leia. Essa orientação que você vai fazer para a leitura dele vai ser positiva ou negativa? Você gostou do livro? Você não gostou do livro? Ah, professora, eu não li O Menino Maluquinho ainda. Então, você tem essa possibilidade. Pode ser que na sua escola tenha site lá que tem o livro baixado. Pode ser que você possa adquirir esse livro se você quiser, que é legal ter a sua própria biblioteca. Leia o livro O Menino Maluquinho, é uma leitura rápida, é muito bom e aí você vai poder resenhar esse texto, que é uma atividade extra se você quiser fazer. Eu acho interessante. Vamos ler então? Vencedor do Prêmio Jabuti em 1981 e do Prêmio Lourenço Filho em 1986. Foi publicado em 1980 e depois de 38 anos, o clássico infantil O Menino Maluquinho continua encantando a todos que descobrem o famoso garoto que usa uma panela na cabeça, como se fosse um chapéu. Foi escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo e já foi adaptado para o cinema. Não tem como não se apaixonar por ele, não importa a sua idade. Tudo começou com um menino que tinha o olho maior que a barriga, vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão. Ele era impossível. Seu nome? O autor não diz. Ele o chamou de O Menino Maluquinho. Era assim que todos o chamavam também, pois ele era muito levado e travesso. Estava sempre aprontando as suas, dando sustos também, mas era muito amado e muito sabido, e nunca parava quieto. Quanta energia ele tinha, aproveitava o tempo como ninguém, e quanta imaginação. Ziraldo escreveu um livro perfeito para crianças, pois é cheio de ilustrações. Uma curiosidade é que os traços do personagem são muito fortes. Você consegue facilmente reconhecê-lo em qualquer lugar. Qualquer criança, diante de um desenho dele, irá identificá-lo. Além disso, o texto é curto e com um ar de diversão. E um pouco poético também, com versinhos. Mas o que está mais em destaque na personalidade dele é que ele era um menino feliz. Nada o impedia de arranjar um jeito de se divertir, nem um tempo chuvoso ou um dia muito frio. E muito menos aqueles dias em que sentia um vazio no peito ou dor. Nada que se aconchegar à família e ganhar muitos beijos e abraços não resolva.
E, por fim, a mensagem que traz um exemplo para todos nós. Uma criança amada se torna um adulto muito legal. Eu amei o livro e gostaria que as crianças dessa nova geração o conhecessem. Gostou da resenha? Você ficou com vontade de ler o livro? É exatamente isso que importa. Quando lemos, a gente não lê um livro, a gente não tem o livro nas mãos. Lemos a resenha e isso despertou em nós a vontade de ler o livro ou não, tá certo? Esse é o papel da resenha. Relembrando, pessoal, a resenha crítica é um texto que avalia uma manifestação cultural, filme, peça de teatro, show, exposição. Com que objetivo, professora? Objetivo de orientar o leitor. Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações. A resenha é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos da descrição da obra. E esses dois devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Fácil, né? Deve ser gostoso. Imagina aí você produzindo a resenha de um livro que você leu, a resenha do filme que você viu. É bom, é gostoso você orientar o seu leitor para que faça aquele percurso da leitura. Primeiro quiz para você. Leia com calma, vou deixar um tempinho para que você leia, resolva e eu já volto para nós conferirmos. Resposta dada, vamos conferir. Marque a alternativa que não traz uma característica da resenha crítica. Letra A. O resenhista descreve e opina sobre o produto cultural. Certo, professora? Ele faz isso mesmo. Letra B. O resenhista deseja convencer o leitor com a sua opinião. Certo, professora? É isso mesmo. Letra C. A resenha é um texto basicamente breve, curto. Certo, professora. E a letra D, vamos dar uma olhadinha? Na resenha não deve conter a opinião do resenhista. Ora, professora, a característica mais forte da resenha é a opinião do resenhista. Logo, a letra D está errada, ou seja, ela é marcada como não é uma característica da resenha como pede o enunciado. Características da resenha: concisão e objetividade. Vencedor do Prêmio Jabuti de 1981, do Prêmio Lourenço Filho em 1986, foi publicado em 1980 e depois de 38 anos, o clássico infantil, 38 anos depois, o Menino Maluquinho continua encantando a todos que descobrem o famoso garoto que usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. Foi escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Concisão, objetividade. Lemos esse trechinho e já sabemos grande coisa da obra, tá? Tá rápido, né? Claro, isso aqui não é a obra, isso aqui é um comentário rápido. Agora nós vamos, a partir do que lemos aqui, ver o texto, né? Que não é o caso nosso, agora não vamos ler o texto, né? Porque você vai ler, o texto vai procurar aí. A argumentação, como que ele argumenta? Olha o que ele diz. Ziraldo escreveu um livro perfeito para crianças, pois é cheio de ilustrações, ou seja, criança gosta de livro com ilustração, né? Uma curiosidade é que os traços dos personagens são muito fortes. Você consegue facilmente reconhecê-lo em qualquer lugar. Qualquer criança diante de um desenho dele irá identificá-lo. Além disso, o texto é sempre curto e com um ar de diversão. E um pouco poético também, com versinhos. Olha como é que ele argumentou. Olha o argumento dele, a opinião dele sobre o texto.
Agora a recomendação. Lembram que nós temos essas características lá? Eu amei o livro e gostaria que as crianças dessa nova geração conhecessem. Está aqui a opinião, a recomendação da obra. Quer dizer, eu amei o livro, eu gostei do livro, queria que as crianças lessem, tá certo? Lembrando, né, pessoal, que um livro infantil, ele não é só direcionado para o público infantil, a gente sabe disso. Qualquer pessoa pode ler o texto a qualquer tempo. À medida que nós vamos avançando na compreensão do mundo, nós vamos dando outros significados ou atribuindo mais significados àquela obra, né? Ah, professora, eu já li uma vez o livro. Tá, você leu uma vez, quando você tinha que idade? Como é que era o teu nível de compreensão naquela época? Você pode ler de novo, que você vai, com certeza, conseguir aumentar o seu conhecimento, a sua visão de mundo a partir de uma outra, nova leitura, tá? Vamos aprofundar os conceitos da língua portuguesa, então, que é, né, sobre morfologia, ó. Vamos revisitar os verbos no modo indicativo, seus tempos e aplicação? Quero parar só um pouquinho aqui, né? Você lembra das 10 classes gramaticais, que nós já falamos disso? Tá lembrado. Verbo é uma delas, muito bem. Os verbos, gente, imaginem, vou falar do Rolando Boldrin. Vocês lembram do Rolando Boldrin? Que ele era artista de TV, de cinema, músico, cantor, apresentador de TV, né? Olha só, eu sou só professora, tá? Então, eu sou professora. O Rolando Boldrin tinha um monte de profissões, né? O verbo é como se fosse o Rolando Boldrin. Enquanto tem classe de palavra ali, que é só uma coisinha, o verbo vai para um monte de lugar. O verbo se flexiona em pessoa, em tempo, em modo, em voz, em número. Olha isso! Como que é isso, professora? À medida que a tua vida acadêmica vai aumentando, você vai entender tudo isso, mas ele é muito importante. Imagine que a professora Glaucia vai dizer assim, ó, a porta. E aí, você entendeu? Não. Você sabe o que é eu, você sabe o que é a e você sabe o que é porta. Mas você não conseguiu compreender essa mensagem. Agora eu vou colocar verbo aí. E você veja que o verbo, ele estrutura a frase. O verbo traz para nós a noção de tudo o que está acontecendo. Ele faz com que nós compreendamos a mensagem. Olha só, eu fechei a porta. Entendeu agora? Verbo fechar. Outro verbo, eu abri a porta. Eu quebrei a porta. Eu pintei a porta. O verbo é que traz para nós essa compreensão. Então, veja o quanto ele é importante e o quanto que nós precisamos agregar conhecimento a cada dia sobre essa classe de palavras. Vamos lá? Atividade 1 para você, anota no seu caderno. O menino maluquinho continua encantando a todos que descobrem o famoso garoto que usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. Os verbos em destaque estão em que tempo verbal? Eles estão no presente, eles estão no pretérito, que é a mesma coisa que passado, ou eles estão no futuro. Justifique sua resposta, um tempinho para você e eu já volto, e essa tá fácil demais.
Respondido, professora. Vamos conferir, mas eu tenho certeza que eu acertei. Claro, os verbos estão no presente, né? Vamos justificar como? O emprego dos verbos no tempo presente, no gênero resenha, reforça a ideia de atualidade. Então, continua encantando neste momento, descobrem neste momento, usa neste momento presente. Muito bem, vamos lá? Atividade 2 para você. Foi escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo e já foi adaptado para o cinema. Em que tempo verbal estão os verbos do trecho acima, presente, pretérito ou futuro? Justifique sua resposta, tá fácil também e já voltamos para conferir. Tarefa dada, tarefa cumprida, professora. Os verbos estão no pretérito. Foi escrito lá atrás, foi adaptado lá atrás, no pretérito passado, porque as ações são concluídas. Fácil demais, né? Agora, observe. Foi escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Era escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Fora escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Veja bem, nós temos os 3 verbos aqui estão no tempo passado. Ótimo. E aí, professora? As frases acima estão construídas no mesmo tempo, no mesmo verbo ser, porém há uma diferença. Qual a diferença entre elas? Agora você vai olhar e vai me dizer que sentido que cada verbo desse daqui tem. Muito bem, professora, eu acho que isso é rápido, né? Rápido, aconteceu lá atrás. Acho que isso demorou um pouco, professora. Muito bem. E acho que isso aqui também já terminou, só que a gente não sabe se demorou muito tempo ou não. Ótimo, vamos observar, vamos ver se é isso mesmo? Observe. Foi escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Pretérito perfeito, uma ação concluída lá atrás. Se eu perguntasse para você, coloque o verbo ler, o menino maluquinho, no passado. Passado perfeito. Eu li. Perfeito. Era escrito. Olha só. Era, né? Eu lia. Demorado. Era escrito pelo famoso desenhista e cartunista Ziraldo. Pretérito imperfeito. Ação de tempo prolongado e aparentemente sem conclusão. Não, professora, mas ele terminou. Tudo bem, mas ele dá essa impressão para a gente. Ó, olha, se eu falar para vocês, eu lia o livro tal. Dá a impressão que eu terminei de ler o livro? Não
demorar, você não sabe. É um passado, demorou e aparentemente sem conclusão. Isso não quer dizer que não tenha sido concluído, né, gente? E a outra, que é o pretérito mais que perfeito, fora escrito pelo famoso desenhista. Ó, pretérito mais que perfeito. Indicação concluída, mas situada de forma incerta no passado. Posso dar uma dica para você? Apesar, né, de nós, claro, eles têm sentido diferente, eles expressam a função, o efeito de sentido deles é diferente, mas muito do pretérito perfeito você pode jogar no pretérito mais perfeito. E você dá para o seu texto, deixa o seu texto mais elegante, deixa o seu texto mais bonito. Então, sempre que você for usar o passado perfeito, o pretérito perfeito, você, em alguns casos, ou muitos casos, você pode colocar o pretérito mais que perfeito e enfeita o seu texto, deixa o seu texto bonito e legal, tá bom? Atividade 3 para você. Ziraldo escreveu um livro perfeito para as crianças. Ziraldo escrevera um livro perfeito para as crianças. Ziraldo escrevia um livro perfeito para as crianças. Certo? Muito bem. Escreveu é o quê? É pretérito perfeito. Escrevera, pretérito mais que perfeito. Escrevia, pretérito imperfeito. Que mudança de sentido ocorre quando fazemos diferentes escolhas nos tempos verbais? Então, vejam, gente, você tem que agora... Ah, professora, mas eu não sei. Não é questão de saber ou não saber. É uma questão de análise do texto, tá? Se eu disser para você, eu li o livro, é rápido, não parece que já terminou, pegou e fez o serviço. Eu lia o livro. Ah, dá a impressão que essa ação demorou muito tempo. Eu lera o livro. Ah, li e lera não é a mesma coisa? Não. Li parece que rápido e situa rapidamente. O lera parece que uma ação, ela está concluída, está finalizada, mas ela não está marcada no tempo. Então, essa é a pergunta. O que esses verbos trazem, colocando esses verbos de uma forma diferente, qual é o efeito de sentido deles? Um tempo para você e já voltamos.
Professora, eu achei meio difícil essa. Sabe por quê? Porque essa é uma atividade que não é localizar informação explícita. Nessa nós vamos usar tudo o que nós sabemos já. Olha só, o efeito que isso traz quando eu falo, né? Vamos ver a resposta? Ziraldo escreveu um livro, é pretérito perfeito, indica uma ação concluída. Ziraldo escrevera um livro, pretérito mais que perfeito, indica uma ação concluída, mas situada numa forma incerta no passado, no tempo no passado. Ziraldo escrevia um livro perfeito para as crianças. Pretérito imperfeito indica uma ação de tempo prolongado e aparentemente sem conclusão. Então, efeito de sentido, tá bom, pessoal? Normalmente, quando nós vamos produzir nossos textos, nós usamos só o presente, o passado perfeito e o futuro. Mas nós temos outros tempos aí que vão nos ajudar a expressar melhor o que nós precisamos, né? Atividade 4 para você. Leia, por favor, e eu já volto para a gente conferir. E aí? Ah, professora, não achei difícil, mas exigiu um pouquinho. Sim, porque o exercício diz: nesse trecho, encontramos verbos no pretérito imperfeito. Impedia, sentia, né? Reescreva o trecho modificando o tempo verbal para o presente, colocando agora. Como é que ficou então, professora? Você fez assim, olha só. Nada o impede, agora, de arranjar um jeito de se divertir, nem um tempo chuvoso ou um dia muito frio, e muito menos aqueles dias em que sente, agora, um vazio no peito ou dor. Então, impedia é pretérito imperfeito, vai para o presente, fica impede. Sentia, pretérito imperfeito, no presente fica sente, ok? Atividade 5.
Leia, por favor, e eu já volto para a gente conferir. Resolveu? Eu achei que você ia tá fácil para resolver isso. Vamos conferir? A tarefa é passar esse trecho, né, do pretérito imperfeito para o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é aquele tempo que eu falei para você que deixa o teu texto bonitão, né? Todo elegante. Nada o impedia, no imperfeito, nada o impedirá, né? De arranjar um jeito de se divertir, nem um tempo chuvoso, um dia muito frio. E muito menos aqueles dias em que sentia. Como é que ficou? Sentira um vazio no peito ou dor. Ótimo! Trabalha com o pretérito mais perfeito. Sua professora vai dar nota 10 para você. Vai dizer, nossa, que aluno inteligente. Vamos lá? Lembrando, o indicativo, presente e pretérito. Pessoal, o modo indicativo, nós temos 6 tempos. 5, 6. 6 tempos, tá? Aqui nós vamos trabalhar o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais perfeito. E nós temos mais os dois aí, o futuro do presente e o futuro do pretérito, que nós vamos tratar em outra aula. Modo indicativo, 6 tempos. Não pode esquecer isso. Daí lá no subjuntivo nós vamos ter 3 e lá no imperativo nós temos 2, ok? A gente vai aprendendo isso também. Quiz para você, um tempinho, leia por favor e a gente já retorna para ver se você acertou. Tá fácil aqui.
respondido, né? Tava fácil, pedia para você ver que alternativa que tem uma ação no tempo presente. E nós temos aqui letra A, tinha, lá atrás, na letra B, era, lá atrás, na letra C, escreveu, lá atrás, e aqui a letra D, o texto é curto, portanto, a letra D é que está correta. Muito bem, pessoal. Efeito de sentido e eu inferindo aí o meu conhecimento para a minha compreensão. Atividade 6, e eu prometo que é a última. Leia, por favor, e resolva que eu já volto para a gente conversar. Resolveu? Ai, professora, eu resolvi, mas eu não sei se eu acertei. Não tem problema, nós estamos caminhando aí na vida acadêmica e a gente tem essa possibilidade de acertar. Você vai marcar P para o presente, verbo no presente, PP para pretérito perfeito, PI para pretérito imperfeito e PMP para pretérito mais que perfeito. Eu li o livro O Menino Maluquinho do Ziraldo. Qual é o tempo, professora? Pretérito perfeito. Li, resolvi lá, acabou lá no passado. Eu lia o livro Menino Maluquinho do Ziraldo. Olha quanto tempo demorou. Portanto, pretérito imperfeito. Eu leio o livro O Menino Maluquinho do Ziraldo. Presente, professora, claro. E eu lera o livro Menino Maluquinho do Ziraldo, pretérito mais que perfeito. Ação incerta no passado. Vamos lá? Pessoal, nós fizemos hoje uma aula e a professora assim, a professora não quer que vocês fiquem nervosos. Ai, professora, não consegui pegar bem esse verbo, os verbos no pretérito. Não se preocupe, que é importante. Você
Já pegou um pouquinho do conhecimento, você vai com a sua professora lá no Classroom, pode passar recadinho para ela. E outra coisa, ao ler as coisas, fique muito atento e já tente descobrir, esse verbo está no passado, no presente ou no futuro? Só que, lembrando, eu não sei o que é verbo. Precisamos aprender, né, pessoal? Vamos agregando conhecimento. Lemos uma resenha sobre o livro Menino Maluquinho, interpretamos a resenha e aprendemos um pouco mais sobre os tempos verbais no modo indicativo do verbo. Lembrando, temos 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Do indicativo temos 6 tempos, do subjuntivos temos 3 e do imperativo temos 2 e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Terminou nossa aula, um beijo da prof, até a próxima.